Oi pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui para continuar a falar sobre o acordo de não persecução penal instituído no nosso ordenamento pela Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e depois trazido para a esfera normativa legal, né, de lei, pela Lei 13.964 de 2019, que introduziu o artigo 28A, com 14 parágrafos no Código de Processo Penal, regulando então esse acordo de não persecução penal, ou ANPP. A gente já comentou, fizemos as considerações iniciais a respeito desse tema e comentamos as condições previstas no caput do artigo 28. Neste segundo vídeo, nessa segunda parte, hoje nós ficamos de comentar as chamadas condições negativas, ou seja, aquelas hipóteses impeditivas do acordo de não persecução penal. Vamos procurar então seguir a ordem estabelecida na própria lei, né? No parágrafo 2º, incisos 1 a 4 do Código de Processo Penal, artigo 28A. Né? E vamos tentar seguir essa mesma ordem, né, dos incisos, e fazendo alguns comentários que eu entendo pertinentes a respeito. Tá? A primeira hipótese, né, em que não se aplica o acordo, segundo aqui o parágrafo 2º do artigo 28, tá? No inciso 1, não se aplica o acordo de não persecução penal, primeiro, quando for cabível a transação penal. Ou seja, o legislador ele previu o acordo de não persecução penal para as infrações de médio potencial ofensivo, aquelas cuja pena mínima for inferior a 4 anos. Mas não estendeu, a princípio, as hipóteses de infrações de menor potencial ofensivo quando seja possível, né, a transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Me parece que não foi muito feliz o legislador aí. Por quê? Porque ele permite o mais e não permite o menos. Ele permite o acordo de não persecução penal quando se tratar de uma infração de médio potencial ofensivo, por exemplo, um crime de furto, de estelionato, que não são infrações de menor potencial ofensivo, e não permite quando a infração é menor ainda, de menor gravidade ainda. Talvez querendo preservar a utilidade e a competência dos juizados especiais criminais. Mas é uma justificativa que não se sustenta. Seria melhor que o legislador tivesse, pelo menos, né, deixado a possibilidade de opção das partes envolvidas, já que tanto o artigo 76 da Lei 9.099, que trata da transação penal nas infrações de menor potencial ofensivo, como esse novo instituto do ANPP, tem os mesmos fundamentos e as mesmas finalidades teleológicas, né? Tratam-se de medidas alternativas à propositura da ação penal, medidas de cunho despenalizador e fundadas na ideia de uma justiça restaurativa e de uma justiça negocial. Então, teria sido melhor, né, que o legislador pelo menos deixasse que as partes envolvidas, né, neste ato negocial processual optassem por aquilo que fosse mais vantajoso, ou fazer a transação penal prevista no artigo 76,
da Lei 9.099 ou fazer o acordo de não persecução penal. Mas não foi isso, né, o que o artigo 28A estabeleceu. Ele excluiu as hipóteses, né, excluiu a possibilidade de acordo de não persecução penal quando se tratar de cabimento da transação penal. E aí surge uma pergunta, né? Essa proibição, ela se estende a toda a infração de menor potencial ofensivo ou ela considera o não cabimento da transação penal em concreto? E isso faz toda a diferença. Ou se impede para todas as infrações de menor potencial ofensivo, que em tese são sujeitas à transação penal, do artigo 76 da Lei 9.099, ou, numa interpretação um pouco mais restritiva, só se impede quando for possível a transação penal, e pressuposto para que seja possível a transação penal é que seja uma infração de menor potencial ofensivo. Isso implicaria em admitir o acordo de não persecução penal naquelas hipóteses em que o fato constitui infração de menor potencial ofensivo, mas mesmo assim não foi possível a transação penal. Imaginemos que, por exemplo, o autor dessa infração tenha recusado a transação penal. Por uma razão ou por outra, ele recusou a transação proposta lá na audiência preliminar, no Juizado Especial Criminal. Seria possível, já que não foi possível a transação penal, será que seria possível o acordo de não persecução penal? Embora não haja ainda uma posição assentada da doutrina e da jurisprudência a respeito, porque o tema é novo, me parece que é mais razoável que se admita nesses casos. Por quê? Porque se o legislador quisesse estender o impedimento do acordo a todas as infrações de menor potencial ofensivo, ele poderia tê-lo dito de forma muito mais simples e muito mais clara. Bastaria dizer que não se aplica às infrações de menor potencial ofensivo. Ponto. Né? Quando ele diz que não se aplica o acordo de não persecução penal quando for cabível a transação penal de competência do GCRIM, me parece que ele está só proibindo naquelas hipóteses em que ainda é cabível, né, o que seria cabível a transação penal. Tá? Até porque essa interpretação parece que é a mais favorável ao autor da infração penal. Então, acho que a tendência vai ser nesse sentido. A segunda vedação que o parágrafo 2º do artigo 28A estabelece é a reincidência. Na verdade, são várias hipóteses, né? No parágrafo 2º, inciso 2. Se o investigado for reincidente, e aqui eu repito o que eu já disse antes no outro vídeo, né? A gente fala aqui ainda em investigado, porque ainda não há processo instaurado. Então, quem fará o acordo será o investigado, salvo naquelas hipóteses em que o processo já estava em curso quando entrou em vigor a lei e se adotado adotada a posição, adotado o entendimento de que ela se aplica, né, o acordo se aplica aos processos em curso. Mas de regra é o investigado. Então, se o investigado for reincidente, e aí a questão da reincidência não demanda muitas considerações, reincidente, como se sabe, é aquele que vem a praticar nova infração penal depois de definitivamente condenado por crime anterior, né?
Uma observação que me parece pertinente aqui é a de que deve-se considerar aquelas hipóteses que a lei prevê, né, no Código Penal, artigo 64, em que o indivíduo volta a ter a condição jurídica de primário. Embora ele tenha, por exemplo, sido condenado, já se passaram mais de 5 anos desde a extinção da punibilidade da condenação anterior. Ele readquire a mesma situação jurídica do primário, né? Então, eu acho que isso deve ser considerado e aí ele deixa de ser tecnicamente reincidente e pode ser beneficiado pelo acordo. Mas, além da reincidência, também impede o acordo, de acordo nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 28A, a existência de elementos, ou seja, de informações, né, de indicativos no inquérito, nas peças de informação, que permitam concluir que ele tem uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Então, como é o Ministério Público que propõe esse acordo, o promotor deverá analisar primeiro a reincidência através de certidões, que isso é simples, né? E se for reincidente já não vai propor o acordo. Mas além dessa reincidência, o promotor deverá analisar também se há elementos, né, há informações nos autos de que, embora não reincidente, o investigado é envolvido em vários outros crimes, ou se tem conduta criminosa habitual, ou se se integra eventualmente um grupo criminoso, enfim. Circunstâncias de natureza subjetiva do indivíduo que, embora não seja tecnicamente reincidente, porque não foi condenado anteriormente por sentença definitiva antes da prática do crime, ou mesmo tendo sido condenado, já se passaram mais de 5 anos da extinção da punibilidade por esse crime anterior, ele ostenta histórico, né, ou passagens que desaconselham a propositura do acordo de não persecução penal. Okay? Muitos vão, com certeza, dizer que isso ofenderia o princípio da presunção de inocência, porque ele, embora haja passagens, haja até inquéritos policiais, haja notícias da prática de outras infrações penais, ele não foi julgado, não foi condenado ainda por essas outras infrações, e isso ofenderia o princípio da presunção de inocência. Mas isso não me parece correto, por quê? Porque não se trata de uma valoração definitiva para condenação dele ou para absolvição dele. Aí se trata de um outro momento em que o Ministério Público, como titular da ação penal e tendo a atenuação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, vai analisar se é conveniente, se é oportuno abrir mão da ação penal naquele caso, abrir mão de propor a denúncia naquela hipótese e fazer um acordo com o investigado. Tanto que o caput do artigo 28 diz que o acordo deve ser feito quando o Ministério Público entender que aquilo é suficiente e adequado para prevenção e repressão do crime. Então, não vejo nessa norma nenhuma ofensa ao princípio da presunção de inocência. Outra hipótese em que fica
vedada também a formulação, a proposição do acordo de não persecução penal, segundo o parágrafo 2º do artigo 28A, a ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração penal por um acordo de não persecução penal, por uma transação penal, aquela prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, ou em suspensão condicional do processo, aquela prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Então veja bem, o legislador aqui, ele quis que não fosse possível, ele quis que fosse recusado o acordo de não persecução penal para aqueles que já se beneficiaram antes, num período inferior a 5 anos contados para trás, a partir da data do crime pelo qual ele faria o acordo. Tá? Então, o crime é, por exemplo, um estelionato praticado no dia 10 de abril de 2020. O promotor deve verificar se de 10 de abril de 2020 para trás, 5 anos antes, nesse período de 5 anos antes, se aquele investigado já se beneficiou de um desses institutos despenalizadores, seja do próprio acordo de não persecução penal, seja do benefício da suspensão condicional do processo, não da suspensão condicional da pena, mas da suspensão condicional do processo, ou da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Se aquele investigado, no período de 5 anos anteriores à data do crime, objeto daquela investigação, se beneficiou de qualquer um desses 3 institutos despenalizadores, a NPP, a suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ou a transação penal prevista no artigo 76 dessa mesma lei, ele não fará jus, então, ao acordo de não persecução penal. Fica claro aí, fica evidente que o legislador leva em conta que o sujeito já se beneficiou de um instituto despenalizador e esse instituto se mostrou ineficaz para impedir que ele voltasse à prática de infração penal, e o legislador então pressupõe que essa pessoa não é subjetivamente merecedora do benefício. Tá? Outra hipótese prevista agora no inciso 4 da lei do artigo 28A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que impede o acordo, é que o crime tenha sido praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar, tá? Ou praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Tá? É o seguinte, simplificando, né, o legislador aqui, ele, ao editar esse artigo 28A, criando o acordo de não persecução penal, ele se perfilhou ao espírito do ordenamento jurídico de dar um tratamento mais rigoroso àqueles que cometem crimes no âmbito de violência doméstica e familiar, especialmente no caso de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então, nesses casos, mesmo que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela não criou
crime nenhum, né? Não havia, aliás, nenhum crime tipificado na Lei Maria da Penha até o acréscimo do artigo 24A, que prevê uma espécie de desobediência específica, né? É uma desobediência à medida protetiva imposta com base na própria Lei Maria da Penha. É um crime, entretanto, que nem é um crime cometido contra a mulher, é um crime contra a administração da justiça. E só foi introduzido posteriormente esse artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela não criou nenhum crime contra a mulher. Ela simplesmente criou uma categoria ou uma classe de crimes que considerou violência doméstica e familiar contra a mulher, quando esses crimes se ajustam àquelas circunstâncias dos artigos 5º e 7º da própria Lei Maria da Penha, que evidentemente não nos cabe aqui comentar, não é esse o objeto da nossa conversa, e não teríamos tempo para isso. Mas a Lei Maria da Penha, então, ela criou uma classificação de delitos, né, que cometidos em determinadas circunstâncias constituem violência doméstica e familiar contra a mulher. E nem sempre esses crimes envolvem violência física ou psíquica à pessoa. Pode, por exemplo, ser um crime de injúria. Pode, por exemplo, ser um crime contra o patrimônio, um dano, por exemplo, que o filho pratique contra patrimônio da genitora que se recusa a lhe dar dinheiro para comprar droga, o crime de coação, um constrangimento legal, um crime de furto praticado pelo filho contra a genitora já idosa, que estaria fora daquela regra do artigo 181 do Código Penal, né, e portanto seria punível. Enfim, quaisquer crimes, desde que praticados naquelas circunstâncias dos artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha. Então pode ocorrer que o crime não envolva violência à pessoa, porque se envolve violência à pessoa, já está afastada a possibilidade do acordo pelo próprio caput do artigo 28A. Né? Mas se não envolver violência física ou psíquica à pessoa e for classificado como violência doméstica e familiar, ele não permitirá a formulação do acordo de não persecução penal, ANPP. Ok? O legislador aqui só quis acompanhar, né, a tendência de dar um tratamento mais severo àquele que comete delitos que ofendam os seus familiares, especialmente na proteção à mulher. Tá? Uma questão que... Então são essas, né, as proibições expressamente previstas nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º, que se apresentam como óbices ao acordo de não persecução penal. Então, verificando-se que incide uma dessas possibilidades, ou uma dessas hipóteses, melhor dizendo, dos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º do artigo 28A, não é possível a propositura do acordo de não persecução penal. Surge aí, naturalmente, uma questão a respeito da possibilidade ou não de acordo de não persecução penal nos denominados crimes hediondos e nos equiparados, naqueles crimes mencionados na Lei 8.072 de 90, que trata dos crimes hediondos.
Quando o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução 181 de 2017, trazendo, né, pela primeira vez ao ordenamento brasileiro esse instituto do acordo de não persecução penal, havia nessa resolução uma expressa disposição proibindo o acordo de não persecução penal nos crimes hediondos, e essa regra não se repetiu nessa alteração, nessa modificação do Código de Processo Penal com a introdução do artigo 28A. Nem no caput do artigo 28A, nem nos seus parágrafos, existe nenhuma proibição expressa a que se faça o acordo de não persecução penal quando se tratar de crime hediondo ou equiparado. Tá? E aí surge a questão. Né? Naqueles crimes mencionados na Lei 8.072 de 90, na Lei dos Crimes Hediondos, seria possível ainda assim o acordo de não persecução penal? Cabe aqui uma observação. São muito poucos os crimes relacionados naquela lei que, seja em razão do cometimento com violência ou grave ameaça, seja em razão da pena mínima combinada, ainda assim permitiriam, né, em tese, pelo quantum da pena ou pela não vedação prevista no caput do 28A, o acordo de não persecução penal. Né? Mas ainda assim, há crimes que são considerados hediondos ou são considerados equiparados e que, em tese, permitiriam. Por exemplo, aquele furto qualificado pelo emprego de explosivo, que se tornou crime qualificado, aliás, crime hediondo, por obra da própria reforma legislativa recente. Então, esse crime de furto, se for tentado numa tentativa de furto qualificado pelo emprego de explosivo, né, o 155, parágrafo 4A, combinado com o 14, inciso 2 do Código Penal, a pena seria inferior a 4 anos. Né? A mesma coisa a tentativa de estupro. A pena mínima da tentativa de estupro menor do que 4 anos. O crime de tortura, que é equiparado aos hediondos, né, pela Lei 8.072, também tem pena mínima, em alguns casos, inferior a 4 anos. Então, vem a seguinte questão. Nestas hipóteses, seria possível, mesmo se tratando de crime hediondo ou equiparado, seria possível o acordo de não persecução penal? Até agora, os poucos que escreveram sobre isso já estão estabelecendo uma divergência de pensamentos. Né? Uns entendem que, como a lei não faz nenhuma vedação expressa, em tese seria possível o acordo de não persecução penal. Outros, me parece com mais razão, é a corrente que eu entendo mais certa, fazem uma análise sistemática. E a partir da ideia de que houve uma posição do próprio Constituinte de 88, no sentido de dar um tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e aos equiparados aos hediondos, né? Quando o Constituinte de 88 estabeleceu lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição, né, que esses crimes deveriam ter um tratamento mais rigoroso, por exemplo, não permitindo a concessão de liberdade, ainda que mediante fiança. É claro que o Constituinte sinalizou, né, e quando se diz que o Constituinte sinalizou, significa que a legislação infraconstitucional ela deve ser interpretada de acordo com essa orientação
constitucional, de acordo com esse espírito do Constituinte, né? Então a Constituição sinalizou no sentido de que esses crimes hediondos e equiparados devem ter um tratamento mais rigoroso. E, portanto, é óbvio que um tratamento mais rigoroso, um tratamento mais severo desses crimes que são considerados mais graves, por isso classificados como hediondos, não se coaduna, não se compatibiliza logicamente com a ideia de um acordo de não persecução penal, que é uma medida despenalizadora, é uma medida destinada a infrações de médio potencial ofensivo, como nitidamente se pode extrair dos dispositivos que tratam da matéria. Então, a meu ver, ainda que a pena mínima seja inferior a 4 anos, e ainda que não tenha sido crime cometido com violência ou grave ameaça, e evidentemente o autor dessa infração hedionda ou equiparada preencha todos os requisitos subjetivos, primariedade, etc., ainda assim, ao meu ver, não é cabível o acordo de não persecução penal. Mas esse assunto é aberto, vai gerar muita discussão e muita divergência, e evidentemente a gente só vai ter uma posição mais segura quando houver um pronunciamento aí dos tribunais superiores, quando começarem o STJ e o STF se posicionarem a respeito disso. Ok? Uma outra questão também que surge, que é bastante instigante aqui, é a questão da aplicabilidade ou não do acordo de não persecução penal aos processos que já estão em curso, ou já estavam em curso, com denúncia já oferecida, quando entrou em vigor o artigo 28A do Código de Processo Penal, que prevê o ANPP. Tá? E por que surge essa indagação? Porque o ANPP é um instituto que se destina a justamente evitar a propositura da ação penal pública. É justamente um instituto que atenua o princípio da obrigatoriedade e se apresenta como uma alternativa ao oferecimento da denúncia, naqueles casos em que, embora não fosse hipótese de arquivamento, o promotor verifica que estão presentes esses requisitos todos da lei, que não há nenhuma causa impeditiva também prevista no artigo 28, que a gente acabou de ver, e entende que é suficiente essa medida para os fins de repressão e de prevenção daquela infração penal. Então é uma alternativa à propositura da denúncia. Ora, mas se a denúncia já foi proposta, e se é um instituto processual, alternativo ao oferecimento da denúncia, será que ainda seria cabível o acordo? Quer dizer, o processo já está em andamento e se formula o acordo e paralisa o processo? Isso ainda também não é consenso ainda, mas o que se percebe é uma tendência doutrinária já se firmando no sentido da possibilidade, por uma razão que me parece correta. A norma, ou o dispositivo que trata, os dispositivos, o artigo 28A, caput, os seus parágrafos e incisos, que tratam da matéria, eles são, evidentemente, têm um matiz de natureza processual. São regras, a princípio, de direito processual. Tá? Entretanto, não há dúvida de que, em relação às suas consequências jurídicas, eles têm nítido caráter de direito penal material. Por quê? Porque, de acordo com o parágrafo 13, se não me engano, deixa eu só conferir, o parágrafo 13 do
Exatamente. O parágrafo 13 do artigo 28A estabelece que, avançado entre as partes o acordo, entre o Ministério Público, o acusado e o seu defensor, estabelecidas as condições, cumpridas as condições pelo investigado, o juiz deverá declarar extinta a punibilidade. É isso que estabelece o parágrafo 3º do artigo 28A do CPP. Ora, a extinção da punibilidade, portanto, é consequência jurídica desse acordo de não persecução penal. E a extinção de punibilidade é, obviamente, uma matéria de nítida relação com o direito penal substantivo, com o direito penal material. Tanto é que a regra geral das causas extintivas de punibilidade estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Lá é que se arrolam, né, as causas distintivas de punibilidade, sem prejuízo da existência de outras, na Lei 9.099, agora nesse acordo de não persecução penal. Enfim, são causas extintivas de punibilidade também. Mas o rol, o grosso das causas extintivas de punibilidade estão elencadas lá no Código Penal. E por quê? Porque a extinção da punibilidade é matéria nitidamente de direito penal substantivo. Em sendo assim, né, essa consequência jurídica, extinção da punibilidade, faz com que esta norma processual do artigo 28A ela contenha também um matiz de direito penal material. É aquela coisa que eu, em aula, já expliquei. Não se confunde o artigo de lei, não se confunde o dispositivo legal, a lei, com a norma. A norma é o comando normativo que está contido na lei. A lei é a mera casca formal. A lei é o mero aspecto externo do comando normativo. E pode ocorrer que, como nesse caso, é um exemplo, a lei, embora ela seja essencialmente processual, ela contém um comando normativo de direito penal substantivo, direito material. E se é assim, reconhecido que ela, ao tratar da extinção da punibilidade, ela tem um cunho de direito material, nesse aspecto ela tem que se sujeitar aos princípios pertinentes ao direito penal material. Inclusive porque, nesse caso, a retroatividade da lei penal mais benéfica está esculpida na própria Constituição Federal, como garantia fundamental lá arrolada no artigo 5º da Constituição Federal. E se a lei penal, ou seja, a lei substantiva penal mais benéfica, né, deve ser aplicada retroativamente, e essa norma, né, trata de extinção da punibilidade, ela vai acabar, né, vai ser inevitável se firmar o entendimento de que ela se aplica retroativamente, ainda que o processo esteja em trâmite, ainda que já tenha sido oferecida a denúncia. Tá? Me parece que esse é o entendimento mais ajustado ao ordenamento constitucional, de forma que, mesmo já tendo sido oferecida a denúncia, entrou em vigência o artigo 28A do Código de Processo Penal, todos aqueles processos em curso devem ser analisados pelo Ministério Público para verificar a possibilidade do acordo de não persecução penal. E se houver a satisfação dos pressupostos, não houver nenhuma causa impeditiva, e o promotor entender que aquilo é suficiente para a repressão do crime, para prevenção, ele deverá, então, fazer a proposta de acordo de não persecução penal. Tá? Também é interessante a questão a respeito da possibilidade ou não de aplicação do acordo de não persecução penal nos crimes de ação penal de iniciativa privada.
como a gente já disse nas aulas presenciais, a ação penal de iniciativa privada, ela é assim chamada porque ela é de titularidade do próprio ofendido ou seu representante legal. E ela se rege por princípios totalmente diferentes da ação penal pública. Ora, me parece que é justamente por isso que a lei, no artigo 28A, o Código de Processo Penal, só faz referência ao Ministério Público. Tá? Por quê? Porque a ação penal pública ela é orientada pelos princípios, como a gente viu recentemente, da obrigatoriedade ou legalidade e pelo princípio da indisponibilidade. E o acordo de não persecução penal veio justamente para suavizar esse princípio da obrigatoriedade ou legalidade e fornecer ao titular da ação penal pública, o Ministério Público, uma ferramenta que permite que ele não exerça o direito de ação, mesmo não sendo caso de arquivamento da investigação. Tá? Já na ação penal privada, vige o princípio da oportunidade, ou como querem alguns, da conveniência, pelo qual o ofendido pode ou não, ao seu juízo, ao seu alvitre, tá? Independente de qualquer justificativa, exercer ou deixar de exercer o seu direito de ação. Ora, se ele já pode, pura e simplesmente, deixar de exercer o direito de ação, não há sentido, né, em que ele, em vez de exercer o direito de ação, ele proponha um acordo de não persecução penal. Se ele não tem o propósito de exercer a persecução penal, pura e simplesmente deixa transcorrer o prazo decadencial ou renuncia expressamente, tudo aquilo que a gente já estudou em aula, né? Já renuncia expressa ou tacitamente ao direito de queixa e não exerce o seu direito de ação penal. Então, na ação penal de iniciativa privada, não vejo muita razão para a aplicação do acordo de não persecução penal. E vejo até assim, com perplexidade algumas propostas, né, de alguns autores, de alguns articulistas que já escreveram sobre o assunto, defendendo inclusive que se o ofendido não quiser fazer a proposta, o Ministério Público poderia fazer no seu lugar a proposta como custos legis. Isso me parece beirar o absurdo. Por quê? Porque ao propor o acordo, o titular do direito de ação está abrindo mão do seu direito de ação, está transacionando com o seu direito de ação. E, ora, na ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público não é o titular da ação. O Ministério Público não tem o direito de propor a ação. Se ele não é o titular daquele direito, como é que ele vai transacionar com aquele direito? Então seria um absurdo defender a ideia. Primeiro, já não é correta a ideia de que cabe o acordo na ação de iniciativa privada, porque nela vige o princípio da oportunidade ou conveniência. Mas ainda que se admitisse, é óbvio que o único que pode fazer ou não essa proposta, que pode decidir se quer ou não fazer essa proposta de acordo de não persecução penal, é o ofendido, é o titular do direito de ação privada. Porque o Ministério Público não tem esse direito, o juiz muito menos tem esse direito. Então nem o juiz, nem o promotor poderá se substituir ao ofendido, e se este se recusar a formular o acordo, dispor do direito de ação e fazer o acordo, um direito que não é dele, nem do promotor, nem do juiz. Então, ainda que eventualmente se admita
esse acordo de não persecução penal nos crimes de ação de iniciativa privada, jamais se pode imaginar que isso possa ser formulado por outro que não o titular do direito que está sendo transacionado, ou seja, próprio ofendido ou seu representante legal. Jamais o juiz, jamais o promotor fazer a proposta de acordo de não persecução penal nas ações penais de iniciativa privada. Ok? Eu ainda quero voltar a esse assunto, né, numa próxima gravação, num próximo vídeo, para a gente falar das condições que são possíveis de se propor ao investigado, bem como da formalização desse acordo de não persecução, de como se formaliza esse acordo de não persecução penal. E outros aspectos ainda a respeito do acordo de não persecução penal. Nós vamos gravar um outro vídeo oportunamente, uma parte 3, né, desse assunto, que parece um assunto simples, mas como a gente viu, ele é bastante extenso e leva a uma série de indagações. Então, hoje eu vou ficando por aqui e logo eu devo fazer um novo vídeo para colocar à disposição de vocês. Um grande abraço a todo mundo.